Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Programação de Computadores. Meu nome é Afonso e hoje o tema da aula é recursão, um tema bastante complexo quando vocês veem pela primeira vez. Mas o que vem a ser recursão? Qual a ideia por trás de recursão? Então a recursão é você pegar um problema grande, que pode ser complicado, e ir reduzindo ele a cada interação de forma a gente chegar num problema simples e que seja resolvido de uma maneira trivial, certo? É isso que se trata a recursão. Então, de novo, é você pegar um problema e quebrando ele em problemas cada vez menores até chegar num ponto onde esse problema possa ser resolvido de uma maneira bastante simples. A recursão envolve uma função que chama a si mesmo. Então parece complicado, né? Você trabalhar com uma função que vai chamar com ela mesma. Quando a gente mostrar alguns exemplos, vocês vão ver que isso não é tão complicado assim, tá? E a recursão é muito semelhante aos teoremas de indução em matemática, né? Ou seja, você prova o caso básico, né? O caso básico do teorema é provado de forma trivial. E no caso geral, para provar um caso, o caso generalizado, né, você assume que os casos anteriores é verdade para provar o caso geral, certo? É mais ou menos assim que funciona a recursão. E se a gente ver essa tirinha aqui, por exemplo, ó, ela dá uma ideia de recursão para a gente, né? Recursão é como se você apontasse uma câmera para frente de um monitor, né, e você vê o monitor, uma repetição dele em várias escalas, né? É isso que a gente vai tratar. Então, é essa ideia de você chamar a função, de a gente chamar a função ela mesma e reduzindo esse problema até a gente bater num ponto onde esse problema é muito fácil de ser resolvido, certo? Então, vamos fazer um exemplo então para a gente ver recursão pela primeira vez. Então, vamos voltar para um problema que a gente cansou de fazer, né, que é a soma de elementos de uma lista. Então, a gente pode criar uma função, né, com def soma lista, a gente passa uma lista e o retorno é a soma de todos os elementos dessa lista. Então, a gente cria uma variável que vai acumular essa soma e para cada elemento na lista eu vou acumular a soma desses elementos e vou retornar esse acúmulo, né, dos valores dessa lista. E a gente pode chamar a função aqui dando print soma dessa lista de 1, 3, 5, 7, 9. Certo? Matematicamente, o que acontece com essa função, né? Como eu vou percorrendo os elementos na ordem natural que eles aparecem na lista, então primeiro o que a gente faz? Soma 1 com 3, acumula esse valor, que dá 4, depois soma com o terceiro elemento, 4 com 5 dá 9, depois soma com o próximo elemento e assim por diante, tá? A gente vai somando esses elementos na ordem que eles aparecem na lista e vai acumulando essa soma. É isso que essa função está dizendo para a gente, tá? Isso que é da maneira que ela foi implementada. Só que a soma, como a soma ela é associativa, a resposta desse problema é dado da mesma maneira se a gente redistribuísse esses parentes na forma inversa, né? Se a gente somasse de trás para frente, né? Soma o 7 com 9, depois soma esse valor com 5, depois com 3, depois com 1. É isso que diz esses parentes aqui, tá? Então, a gente, voltando aqui, né, a gente pode representar essa soma somando os números na ordem inversa, né? E a gente pode fazer a pergunta, como usar essa soma para definir uma função recursiva em Python, ou seja, uma função que chama a ela mesma. Note que essa expressão que vocês estão vendo aqui em cima é a mesma coisa de eu pegar o primeiro elemento e somar com o resto da lista. Certo? Então, tiro o primeiro elemento e somo com o resto da lista. Certo? Feita essa observação, então vamos fazer a nossa primeira função recursiva. Está aqui. Vou criar uma função que eu chamei de soma também, te passo uma lista. E aqui a gente tem um caso trivial, né? Se só tem um elemento na lista, então
então retorna ele mesmo, né? Então não tem nada que fazer. Então esse caso é bastante trivial. Caso contrário, ou seja, um else aqui, retorno o primeiro elemento mais o resto da lista. Soma o resto da lista. Somar o resto da lista é chamar a própria função que eu defini, só que a lista, como eu tirei o primeiro elemento, vai do segundo, ou seja, de 1 até o final. Notem então que aqui eu tenho uma chamada, olha que interessante, eu tenho uma chamada da própria função que eu defini, certo? Note então, como eu escrevi aqui, ó, note que a chamada da própria função aparece no retorno dela, certo? A pergunta é como o Python lida com isso, né? Por dentro. Então vamos lá. Então aqui, né, a gente vai chamar essa função para o mesmo vetor de números ímpares, né, 1, 3, 5, 7, 9, e aqui vamos fazer a chamada dela. A gente chamou ela, o que vai acontecer? Então, como essa ideia, né, de eu tirar o primeiro da lista e somar o resto, isso vai ser feito de forma recursiva, ou seja, de forma repetida. Então tá aqui, soma do vetor todo. Então tiro o primeiro elemento e chamo a função para o resto da lista. Beleza. Quando acontecer isso, eu vou chamar de novo a função, que ela vai agir da mesma maneira. Tiro o primeiro e somo o restante da lista. De novo, tiro o primeiro e somo o resto da lista. Tem dois elementos ainda. Tiro o primeiro e somo o resto da lista. Opa! Notem que é o seguinte, quando só tem um elemento, eu caí numa condição trivial para a lista. Ou seja, eu paro de chamar ela de forma recursiva e só retorno o elemento que tem nessa lista. Então, quando chega nesse momento, a recursão acaba porque eu cheguei naquele caso trivial. Só que internamente do Python, o Python monta uma pilha de operações. Tá? Ele está montando uma pilha, ele empilhou todas as operações aqui. Agora, quando ele chega no final da recursão e não tem mais recursão, ou seja, eu cheguei no limite da minha recursão, o que ele vai fazer? Ele faz o processo inverso, né? Ele percorre essa pilha, esses valores que foram empilhados, fazendo as operações, tá? Como está aqui. Então, cheguei aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar, vai fazer o que a gente chama de backtracking, né? Vai voltar nessa pilha fazendo as operações. Então, vai fazer 9 com 7, dá 16, 16 mais 5 dá 21, 21 mais 3 dá 24, 24 mais 1 dá 25, tá? É isso que ele faz. Então, ele vai empilhando as operações, ele vai empilhando essa recursão até chegar no caso básico. O caso básico é aquele caso básico, o caso básico não tem mais uma chamada da própria função, porque ele chegou no caso simples. Quando ele chega nesse caso simples, ele vai percorrendo o caminho reverso dessa pilha, fazendo as operações que foram acumuladas, que foram empilhadas, certo? Como está aqui. Então, a recursão, então, esse exemplo mostra que ele tem que obedecer 3 leis. A primeira lei é o seguinte, um algoritmo recursivo deve ter um caso básico, ou seja, um critério de parada. Como a gente viu no exemplo anterior, um caso que eu paro de chamar a própria função, certo? 2, um algoritmo recursivo deve mudar o seu estado para se aproximar do caso básico, certo? Terceira lei, um algoritmo recursivo deve chamar a si mesmo recursivamente, que é a própria definição de recursão. Então vamos voltar para esse exemplo da soma e vamos ver se essas 3 leis são obedecidas. A primeira lei é o critério de parada, ou seja, o algoritmo tem que ter um caso básico onde ele vai se encerrar. O caso básico nesse problema é quando a lista tem comprimento 1, ou seja, só tem um elemento nela. Quando só tem um elemento nela, a soma da lista é o próprio elemento, certo? Segunda lei, a mudança de estado, ou seja, o meu algoritmo a cada passo ele deve convergir para o caso básico, ou seja, para o critério de parada. E é o que diz nessa recursão, porque quando você remove um elemento da lista e chama a própria função com a lista reduzida, você está chegando para o caso básico dessa lista só ter um elemento. E aí meu critério de parada vai entrar em ação. E finalmente, terceira lei é que o algoritmo tem que ter uma chamada para a própria função, que é o que mostra aqui, né?
Eu estou chamando a própria função de forma recursiva para uma lista cada vez menor, certo? Essas são as três leis. Tem problemas, então, que a gente pode encontrar uma recursão natural do problema, ou seja, o problema, a própria definição do problema é dada de uma forma recursiva. Exemplos: a sequência Fibonacci que a gente já viu, que, por exemplo, você começa com os dois elementos, o primeiro é 0, o segundo elemento é 1, e os demais são obtidos de forma recursiva através da soma dos dois anteriores. O fatorial de número e uma busca binária de uma lista ordenada que a gente vai ver daqui a pouco, que é um conceito novo para a gente. Mas esses dois a gente já está cansado de ver. Vamos ver primeiro então a função da sequência de Fibonacci. Então vamos lá para o Colab. Antes de fazer Fibonacci, vamos rodar aqui para vocês verem aqui que a mágica funciona, né, para a soma de uma lista de forma recursiva. Vamos para a sequência Fibonacci. Né, como eu falei, a gente vai passar dado o n, né, que eu quero saber o enésimo termo da sequência Fibonacci, que é um exercício que a gente já fez em alguma aula para trás. Se o n for igual a 1, então o primeiro termo da sequência Fibonacci é o 0. Se n for igual a 2, o segundo termo da sequência Fibonacci é 1. Os demais é a soma dos anteriores. Então tá aqui, ó. Então repare que tem uma chamada recursiva de fib n-1 mais fib n-2. Certo? Então estou chamando de forma recursiva aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um for de 1 até 10 e printar na tela os 10 primeiros números da sequência Fibonacci. Através da minha função recursiva, está aí, ó. 0, 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, assim por diante, certo? Vamos ao fatorial de um número. Então, o caso trivial, se o n for igual a 0. Se o n for igual a 0, por definição, é 1. Caso contrário, o que é o fatorial? É você pegar n vezes o fatorial dos demais elementos, né? Porque quem quer, por exemplo, você tem 4 fatorial. O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 fatorial. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 fatorial, e assim por diante. É isso que você está dizendo nessa recursão. Então, vamos executar ela. Vou printar o fatorial de 4, que a gente viu que é 24. Certo? Então, aqui está o Fibonacci, o fatorial. Então, esses dois exemplos já têm uma definição recursiva. Vamos para a busca binária. A busca binária de uma lista ordenada, então vamos lá. O que é a entrada desse algoritmo? A entrada desse algoritmo é uma lista ordenada. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista ordenada, ó. 1, 3, 5, 6, 9, 12. E eu vou passar o valor consultado. O valor consultado é o 3. A saída dela é o índice do valor consultado. Então, por exemplo, aqui no 3, eu sei que o índice que ele ocorre é o 1, né? Que é o 0, índice 0, índice 1. Então, ele está no índice 1. Então, vamos lá. Então, para a gente fazer a busca binária, é o seguinte. A gente vai quebrar esse problema em listas cada vez menores até chegar numa lista que só contém esse elemento que eu quero procurar. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o índice mínimo, que é o 0, o índice máximo, que é o 5, né, que é esse 12, e o índice do meio. O índice do meio é você pegar, então, fazer uma média, fazer uma divisão inteira da média dos índices, né, do máximo com o mínimo. Então, 0 mais 5 dividido por 2 é 2,5. Pegar a parte inteira de 2,5 é 2. Então, o índice do meio ocorre nesse valor aqui, no 5. Aí eu pergunto, o valor consultado é maior que a lista, o valor desse ponto do meio, desse índice do meio? O índice do meio, no caso, é 5. 3 é maior do que 5? Não. Então, o número que eu estou querendo saber está no lado esquerdo da lista ou no lado direito? Como o valor consultado é menor que o valor médio, então ele está no lado esquerdo dessa lista. Então, beleza. Então, quebra essa lista em duas listas nesse ponto aqui. Então, está aqui. Agora, meu mínimo dessa lista menor é 0, o máximo é 2. O ponto médio dele é 0 mais 2 dividido por 2 dá 1. A parte inteira de 1 é 1. Qual o valor que ocorre no índice médio? É o 3. 3
é maior do que 3? Não. Então, o 3 ocorre no lado esquerdo ou no lado direito dessas duas listas? No lado esquerdo. Então, vou quebrar essa lista novamente. Aí eu tenho o índice mínimo é 0, o índice máximo é 1. 0 mais 1 dá 1, dividido por 2 dá 0,5. A parte inteira de 0,5 é 0. 1, o valor consultado, 3 é maior do que 1? É. Então, esse valor está no lado direito dessa lista. Aí eu cheguei, o índice mínimo é 1, o índice máximo é 1, certo? Então, quando o índice coincidiu, ó, os dois índices coincidiram, máximo e mínimo, aí acabou o problema, né? O problema acabou porque eu cheguei no caso trivial que só tem um elemento nessa lista, tá? Então, o índice que eu consultei realmente é o índice 1, né? O valor consultado. Então, a saída no meu problema, onde ocorre o 3, é no índice 1, certo? Como a gente implementa isso? Vamos então para cá, então, para o Colab. Então, tá aqui, ó. Então, olha só, eu criei duas funções, né? Olha só que interessante. Eu criei uma função teste que você passa a lista ordenada e o valor que você quer consultar. O retorno dessa função vai ser o índice onde ocorre esse valor, caso ele ocorra, né? Aí notem que eu defini uma função dentro dessa função teste que é uma busca binária, busca bin, onde eu passo o índice mínimo e o máximo. E aqui essa função que eu defini dentro da função teste, ela é feita de forma recursiva, ou seja, se o índice mínimo é igual ao índice máximo, retorna o índice mínimo, porque eu cheguei onde eu quero. Só tem um elemento na minha lista. Então, o elemento que ocorre é ele mesmo, certo? Se não, olha só, eu calculo o meio, que é fazer a média, né? Pegar a divisão inteira da média do índice mínimo com o máximo, eu pergunto, ó, se o valor é maior do que a lista do meio, ou seja, que o valor que ocorre no meio, então onde eu tenho que procurar é no lado direito da minha lista. Então, vou retornar fazer a busca binária do meio mais 1, ou seja, voltar para cá, né? Do meu lado direito, ou seja, o meio está aqui, então meio mais 1 é esse cara. Então, é esse cara até o final. Então, eu vou fazer a busca no lado direito. É isso que diz esse if aqui. Então, eu faço uma busca binária do lado direito da lista. Caso contrário, eu faço uma busca binária do lado esquerdo, ou seja, do índice mínimo até o índice do meio. Ou seja, isso aqui, ó, repare que como eu sempre vou pegando o ponto médio, eu sempre fui encurtando a minha lista. Certo? Eu sempre fui encurtando a minha lista. Até chegar no caso trivial, que ou seja, que só tem um índice, que o índice mínimo coincide com o máximo. Então, o índice que ocorre o valor só pode ser um dos dois. No caso, eu peguei o mínimo. Beleza, aí isso aqui, ó, ele me dá o índice o índice que ocorre o valor que eu consultei. Beleza. Aí eu chamei aqui, ó, agora eu tô voltando para minha função teste, ó. Aqui eu chamei então a busca binária passando o primeiro índice até o índice final da lista. O índice final da lista é você pegar o comprimento da lista e subtrair menos 1, certo? Porque nesse caso aqui, ó, eu tenho 6 elementos. Quem que é o índice final? É o comprimento 6 menos 1. Então, esse cara está na posição 5. Então, os índices são de 0 até 5 nesse caso. Então, por isso que aqui, ó, é de 0 até o comprimento da lista menos 1. Beleza, aí eu pedi para a busca binária me deu o índice. Se o valor que eu consultei aqui foi igual ao índice da lista, ou seja, ele está na lista, então eu vou imprimir na tela. O valor encontrado na posição tal. Só que eu posso chegar no índice e esse valor não está na lista. Isso pode acontecer. E se isso acontecer, ou seja, se isso aqui for falso, eu falo, olha, o valor não foi encontrado. Que é exatamente esse teste aqui, ó. Eu tenho a lista aqui ordenada, 1, 2, 5, 6, 9, 12, e estou perguntando se o valor 3 está lá. Se ele tiver, eu quero saber o índice dele, mas se ele não tiver, eu tenho que mandar uma mensagem falando, olha, não foi encontrado. Vamos rodar. Ó, 3 não foi encontrado, agora eu vou mudar, vou colocar 9. 9 está na lista.
E está na posição qual? 0, 1, 2, 3, 4. Está na posição 4. 9 encontrado na posição 4, ok? Então, tá mais um exemplo aí da busca binária. Recursão infinita. Assim como nos casos de repetição que a gente tinha lá o tal do loop infinito, né? Cuidado para a gente não escrever uma função que vai ser uma função recursiva infinita. Então, por exemplo, eu criei uma função recursiva x. Se x for igual a 0, retorna verdadeiro. Se não, retorna função recursiva x. Repara, só vai entrar nesse caso trivial se o x for igual a 0. Então, se eu dar um print recursiva 1, repara que aqui, ó, sempre vai entrar nesse retorno aqui, ó. Nunca vai chegar no caso trivial, ou seja, sempre vai chamar ela mesmo. Quando acontece isso, vai dar uma mensagem de erro, por quê? Aquela pilha de recursão que eu falei para vocês no começo da aula, ela tem um limite. Nesse caso, o Python chegou nesse limite, ou seja, na profundidade máxima daquela recursão, sem retornar nada e deu uma mensagem de erro. Então, muito cuidado para vocês fazerem uma função recursiva infinita. Tenham certeza que a função que vocês estão definindo, ela vai bater no caso trivial, certo? Eficiência das funções recursivas. Então, eu vou ler para vocês algumas observações, né? Quando a função é chamada, um pouco de memória é usado para guardar o ponto de retorno, que eu falei, aquela pilha de recursão que a gente viu com o exemplo da soma, tá? Que a gente fala que é o tal do backtracking, né? Assim, então de novo, uma função recursiva, ela vai gastar memória porque aquela pilha que eu fiz de operações até chegar no caso básico, vou precisar de memória do computador para armazenar aquela pilha da recursão. Então vai ter um gasto de memória. Assim, funções interativas são normalmente mais eficientes que soluções recursivas equivalentes. Ou seja, se você tem um problema, como por exemplo fatorial, que a gente resolveu de forma recursiva, sem usar de forma interativa, usando um loop, um loop de repetição, aquela maneira é mais eficiente para o Python que resolver ela de forma recursiva, porque eu não vou gastar memória para montar aquela pilha de recursão, tá? Então, se você tem uma solução, um problema, que ele pode ser resolvido de forma interativa sem usar recursão, dê preferência para ele, tá? Ou seja, isso não quer dizer que soluções interativas sempre sejam preferíveis às soluções recursivas. O que quer dizer isso? Às vezes você pode ter um problema que a natureza dele já é recursiva, tá? E aí seja mais fácil de você implementar de forma recursiva do que de forma interativa. Na verdade, tem alguns problemas, pessoal, que resolver de forma que não seja recursiva é bastante difícil, para não dizer impossível, tá? Então, beleza. Então, ó, sempre optem por recursões interativas ao invés de recursivas se a memória for um problema, tá? Se isso não for problema e a solução recursiva é mais fácil de implementar do que interativa, então ir pela forma recursiva pode ser um bom caminho, uma boa opção. Então vamos pensar um pouquinho de forma recursiva, tá? Ao invés de pensar construtivamente para obter uma solução, às vezes é mais simples para a gente pensar em termos de prova indutiva, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Considere o problema de testar se uma lista A é uma permutação de uma lista B, tá? Então, dá duas listas, eu quero ver se uma é permutação da outra. Então, o caso básico. Vamos analisar o caso básico. Quando a lista A é uma lista vazia. Se é uma lista vazia, A é uma permutação de B, se a lista B também é uma lista vazia, né? Outro caso básico. Se um elemento, por exemplo, o primeiro cara da lista A não aparece na lista B, então A não é uma permutação de B, óbvio, né? Se eu tenho um elemento da lista A, por exemplo, o primeiro não está na lista B, então A não é uma permutação de B. E o caso geral. Se A0 aparece na lista B na posição I, então A é uma permutação de B se o resto da lista A, ou seja, do segundo elemento até o final, é uma permutação da lista B sem esse elemento
na iésima posição, certo? Então, por exemplo, se eu tenho o primeiro lista A está na lista B numa posição I, então se eu remover esse elemento da lista B na iésima posição e remover o primeiro elemento da lista A, as duas vão ser permutação se o restante da lista é uma permutação. Isso quer dizer o caso geral, ok? Então vamos ver lá então no Python como a gente implementa isso. Então, por exemplo, ó, eu vou entrar então, criar uma função chamada permutação, vou passar duas listas A e B. Se o comprimento da lista A é igual a 0, então eu vou retornar esse valor booleano, ou seja, eu estou perguntando, vou retornar simplesmente se o comprimento da lista B é igual a 0. Isso aqui é true se a lista for vazia, que é exatamente isso, ou falso se esse comprimento for diferente de 0. Então o próprio retorno aqui, ó, o próprio resultado dessa comparação já é o retorno para ver se é uma permutação ou não. Esse é o caso trivial. Beleza. Se o comprimento da lista for diferente de 0, então, beleza, então não tem nada que verificar. Aí eu vou perguntar aqui, olha, se o elemento A, por exemplo, se eu pergunto, se o primeiro elemento da A não está na B, se esse elemento não tinha na B, então retorno já falso aqui direto, né? Porque se eu tenho um elemento de A que não está no B, então nunca vai ser uma permutação, então eu posso retornar falso. Agora se eu entro no caso geral, ou seja, estou falando aqui, olha, que o A0 está na lista B, né? Negar isso aqui e falar, ó, o A0, o elemento A0 está na lista B. Então eu vou chamar, vou ver onde aparece esse elemento A0 na lista B. Então isso eu vou chamar o comando index. Tá, beleza, então chamei. Aí, ó, repara que o meu retorno é uma forma recursiva, ou seja, eu vou chamar a mesma função para o resto da lista A, ou seja, do primeiro até o final, e aqui eu vou remover o elemento iésimo da lista B, ou seja, eu estou pegando a lista B do começo até o i-1, mais do i+1 até o final da lista. Estou fazendo essa concatenação exatamente para removendo o iésimo elemento da lista B e chama a função novamente. Aqui então, ó, vou testar, ó, passar uma lista que é 1, 2, 3, a outra lista é 2, 3, 1, claramente uma é permutação da outra. E a lista 1, 2, 3 com essa lista aqui, que não é permutação porque essa lista tem mais elementos do que essa outra aqui, certo? Rodando aqui a recursão. Então, ok, a primeira é uma permutação, a segunda não é uma permutação, certo? Então, esse é um caso básico. Vamos ver outro problema. Então, alguns problemas não se apresentam naturalmente como recursivos, mas pensar recursivamente fornece uma solução do problema. Vamos ver um outro problema envolvendo lista e permutação. Tome um problema de computar todas as permutações de uma lista L, tá? Então eu vou entrar com a lista L e eu quero calcular todas as permutações dessa lista. Vamos assumir que sabemos computar todas as permutações de uma lista sem seu primeiro elemento L0, ou seja, eu já estou pensando no caso geral, ou seja, remove o L0 e eu vou saber calcular todas as permutações. Então, seja P uma dessas permutações. Então, uma solução global contém todas as listas obtidas inserindo L0 em todas as possíveis posições de P. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, é como se eu pensasse assim, ó, tem uma lista como entrada, essa lista aqui. Isso é como se eu brincasse o seguinte, ó, é como se eu passeasse com esse elemento nessa parte azul. Então, por exemplo, eu vou pegar o primeiro elemento e colocar no meio, que está aqui, é uma permutação, e depois eu coloco ele no final dessa lista, certo? E eu vou fazer isso de forma recursiva, tá? Então tá aqui. Então, como a gente implementa isso? Tá aqui, ó. Então, chamada permutações, eu vou passar uma lista. Se o comprimento da lista for igual a 1, que é o caso trivial, eu vou retornar a própria lista. Ou seja, só tem um elemento, a permutação dele é ele mesmo. Caso contrário, eu vou pegar o primeiro elemento dessa lista
da lista 0 e o resto da lista. E aqui a resposta, eu vou criar um vetor vazio. Na verdade, eu vou guardar todas as permutações vai ser armazenada numa matriz, certo? Onde cada linha é uma permutação do vetor de entrada. Então, para P e nas permutações do resto, o que eu vou fazer? Repara que a minha recursão já aparece aqui dentro do próprio for, ó. Então é isso que quer dizer aqui, ó. Na verdade aqui, ó, quando eu passei com o primeiro aqui dentro, eu peguei só uma permutação do restante da lista, que é 2, 3. No caso, a outra permutação seria 3, 2. Então eu pegaria a próxima lista 3, 2 aqui, ó, o resto da lista, e passaria com o primeiro elemento nessa permutação. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, para P, no resto das permutações, o que eu vou fazer? For I in range do comprimento de P mais 1, eu vou passear com o primeiro elemento na lista, certo? E depois retornar a resposta. E aqui vou executar meu programa. Então tá aqui, ó. Então passei para vocês 1, 2, 3. Então peguei então as permutações, né? Então o resto da lista é 2, 3. Então eu vou ter uma lista 2, 3 e a outra permutação é 3, 2. Então eu vou passear com o primeiro elemento na primeira permutação. Então 1, 2, 3, depois passei com 2, 1, 3, depois 2, 3, 1. Acabou. Aí eu pego a próxima permutação, que é do resto da lista, que é 3, 2. E vou passear com o primeiro elemento. Então vai ficar 1, 3, 2, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Tá? Esse exemplo realmente é bastante complicado. Eu vou deixar vocês pensarem um pouco nele. Eu acho que uma maneira bastante visual para vocês analisarem é vocês usarem aquele link que eu passei no site do curso para visualizar a execução do programa, tá bom? Realmente essa parte é bastante complicada, é um conceito novo para a gente, bastante abstrato, que a gente não pega de primeira. Para a gente entender um pouco de recurso, a gente tem que treinar e fazer um teste mesmo, ou seja, fazer cada passo do algoritmo escrevendo na mão o que está acontecendo com esse problema, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula um pouco complicada de hoje, de um conceito novo para a gente. Curtem o canal, dê um joinha. Até a próxima aula, pessoal.